Olá pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Diego Saulo, sou advogado militante, atuo na parte da responsabilidade civil e direito do consumidor. Hoje eu vim debater com vocês, pessoal, acerca da principal diferença entre vício do produto e defeito do produto. Muitas pessoas costumam confundir esses institutos, mas em relação às suas características, são institutos completamente diferentes, né? São simples, são fáceis de entender, mas que têm uma repercussão totalmente diferente. Primeiro, eu gostaria de falar do vício do produto. O que é que consiste o vício do produto? Primeiramente, cabe ressaltar que o vício do produto está caracterizado no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 18 e 19. Diego, como que eu identifico um produto viciado? O produto viciado ele pode ser facilmente perceptível quando ele tem uma alteração na sua quantidade ou na sua qualidade. Ou seja, essa alteração não está de acordo com as orientações constantes no manual do produto, por exemplo, ou no manual, ou na rotulagem, ou então na própria campanha publicitária que expôs determinado produto ao comércio, né? Por exemplo, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor fala do dever de informação. Então, mesmo que não tenha uma certa característica no manual de garantia, se em uma determinada propaganda estiver dizendo que o seu produto oferece uma característica e quando você no ato do consumo percebe que não existe essa característica, ele está viciado. Então, o meu produto viciado, como eu devo fazer? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo 1º, aduz que o fornecedor ele tem até 30 dias para reparar o produto viciado. Ou seja, caso eu tenha um produto viciado, um celular, por exemplo, eu me dirijo até a loja informando que o produto está com um vício. O lojista se responsabiliza, né, por reparar esse defeito e extrapola esse prazo de 30 dias, eu vou passar a ter direito a uma das 3 opções que estão esculpidas no parágrafo 1º do artigo 18. Quais são essas opções? A primeira, substituição do produto por um novo ou por um de um mesmo valor, com as mesmas especificações. O abatimento proporcional do preço, que essa é, assim, uma via que quase não existe na prática, né, pessoal? Eu costumo dizer para vocês que toda a minha carreira eu acho que eu vi isso acontecendo 2 vezes, situações completamente atípicas. E a outra é você ser restituído pelo valor do produto que você pagou, nada mais justo. Eu gosto também, quando falo em relação a vício do produto, trazer o exemplo do artigo 18 em seu parágrafo 2º, nas situações corriqueiras do nosso dia a dia, como por exemplo, um sinistro de veículo. Nós sabemos, pessoal, que é comum no dia a dia a gente se envolver em algum tipo de colisão, essas coisas. Nós, no caso, né, eventualmente o que acontece na praxe, acionamos o seguro vai até uma concessionária autorizada, pega o orçamento dessa concessionária, autoriza, daí a concessionária vai iniciar seus procedimentos reparatórios, né? Vai acionar fabricante para requerer as peças originais de fabricação. Entendam, pessoal, que nessa cadeia existem 3 pessoas, né? A figura da seguradora, do concessionário autorizado do veículo e da fabricante. Então, considerando a natureza, né, do ocorrido, ou seja, um sinistro, o carro amassou, vai precisar pintar, fazer serviço de lanternagem, funilaria, por exemplo, isso demanda um certo tempo. Então, inclusive, dependendo do modelo do seu veículo, isso pode se tornar muito dispendioso para quem vai executar o serviço. Então, o artigo 18, em seu parágrafo 2º, traz uma novidade. Esse prazo de 30 dias pode ser negociado entre o consumidor e entre o empresário, né? Esse prazo não pode ser reduzido para menos de 7 dias, como também não pode extrapolar o prazo de 120 dias. Apesar do Código de Defesa do Consumidor ser nomeado dessa forma, eu costumo dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele é um código das relações de consumo, não necessariamente do consumidor. Logicamente, a maioria dos seus dispositivos, né, tem uma visão mais protecionista de quem está adquirindo o produto, de quem está utilizando o serviço, no caso o consumidor. Mas vários dispositivos que serão objeto de outras aulas, nós podemos ver que o comerciante, o fabricante, o fornecedor, ele também pode se resguardar. Eu vislumbro esse parágrafo 2º como uma oportunidade de negociação que beneficia o empresário, no caso. Não tem condições de entregar o veículo dentro do prazo, porque é um veículo importado, a peça é difícil. O consumidor assinando e confirmando que concorda que o seu veículo seja entregue até 120 dias úteis, não ocorre nenhum tipo de mácula ao Código de Defesa Consumerista. Entendeu, pessoal? Agora, falando um pouco de defeito do produto. Qual a principal diferença
né, do defeito para o vício do produto. O defeito, pessoal, é muito simples. Ele põe em risco a vida, a segurança do consumidor. Todo defeito pré-existe de um vício, ou seja, não existe um defeito sem que tenha ocorrido um vício, né? Eu gosto de trazer um exemplo clássico, por exemplo, da geladeira. Você comprou uma geladeira, vez por outra abre a porta da geladeira, sente pequenos choques. A geladeira fica descongelando ou então não está gelando da forma adequada. Isso é um vício. Isso você, consumidor, leva até assistência técnica e tem um reparo. Agora, a partir do momento que você toca na porta da geladeira e fica, no jargão popular, né, colado com o choque, né, traz um certo perigo à sua vida. Pode queimar a sua mão, você pode até ter uma complicação de saúde, né, mais danosa ao seu corpo. Então, nessa situação, como pôs em risco a vida do consumidor, estamos diante de um defeito do produto. Outro exemplo mais claro também é a questão da bateria de celular. Eu compro um celular, no manual diz que, em média, utilizando normal serviço de internet, ligação, minha bateria pode ser que dure até 48 horas, digamos assim. No meu primeiro dia de uso do celular, o celular dura 30 minutos de bateria. Então, estamos diante de um vício, ou seja, é uma coisa resolúvel. É uma situação de que não foge à esfera do produto, não me atinge diretamente, só o produto. E estamos diante de um vício. Já o defeito, por exemplo, eu estou utilizando esse celular, sinto o celular esquentando, em determinado momento ele explode, pega fogo. Pode contaminar, sei lá, com algum produto químico, a minha mão, ou então o meu ouvido, ou seja, traz alguma complicação à minha saúde. Estamos diante aí, pessoal, de um defeito. No caso de uma eventual explosão do celular, por exemplo, não temos mais o que falar em reparo, porque a própria matéria não existe mais, o celular não existe mais, entendeu? Então, o que é que vai caber para mim, consumidor, numa situação dessa de defeito do produto? Eu ser reembolsado do valor que eu paguei, os danos materiais que eu tive, entendeu? E também os danos morais decorrentes daquele dano material, né? A frustração que eu tive de comprar um produto defeituoso que inclusive pôs em risco a minha vida. Um detalhe também muito importante, pessoal, em relação ao defeito do produto é a situação do consumidor por equiparação ou bystander. O que é esse consumidor bystander, Diego? Consumidor bystander, pessoal, eu vou aproveitar o exemplo do celular. Estou aqui na sala, no meu escritório, trabalhando, falando no meu celular, ele começa a esquentar. Minha colega de trabalho que está do lado foi atingida pela explosão do celular. Queimou o cabelo dela, por exemplo. Ela ficou com um grave problema na cabeça, teve que usar peruca, ficou com a pele manchada, enfim. Ela, apesar de não ter comprado o produto, não ter nota fiscal, não ter nenhum tipo de vínculo em relação à aquisição do produto, ela vai poder ingressar judicialmente com o mesmo direito que seria somente meu. Ela é consumidora por equiparação, porque ela também foi atingida pelo dano daquele produto. Então, pessoal, resumindo, né, esse nosso pequeno bate-papo, vício do produto é um defeito de quantidade ou de qualidade inerente às características do produto, que interfere diretamente na qualidade ou na quantidade do produto, não me atingindo diretamente. Defeito do produto põe em risco a vida do consumidor. Então, basicamente, com essa dica, você já está apto a qualquer conversa de mesa de bar, almoço de domingo de família, você já sabe caracterizar de uma forma bem distinta as principais diferenças entre vício e defeito do produto. Espero ter ajudado, pessoal. Teremos muito mais temas importantes, temas atuais relacionados ao direito consumerista. Pretendo também não somente falar em situações, né, peculiares à vivência do consumidor, mas também do empresário, do dia a dia, do contencioso de massa, em relação às medidas preventivas que o empresário pode ter para evitar, né, esse tipo de embaraço judicial que causa desconforto tanto para o consumidor como para o próprio empresário. Inclusive, eu costumo falar que quem atua, né, o empresário que atua de uma forma preventiva, ele conquista muito mais a confiança do consumidor, ou seja, ambas as partes têm com que ganhar nesse tipo de relação. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer o pessoal aqui do Direito Favorável pelo convite. E também não esqueçam de seguir a nossa página, né? Curtam o nosso canal, façam alguns comentários. Podem falar também de temas atuais que vocês querem que a gente debata, que a gente sempre vai manter vocês atualizados da jurisprudência e da melhor doutrina. Uma boa noite a todos.